Essa a oportunidade, o convite. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu vou desligar minha câmera só Sim. para maximizar a internet, né? Não ter interrupções ou cortes. Se acontecer de falar muito rápido, assim, podem dar um comenta no chat ou se cortar, sabe? E eu vou vendo por aqui. No pior dos casos, a Miriam manda para mim um WhatsApp, estou com o celular aqui do lado. Então vamos lá, vamos lá, né? A gente vai falar disso então, né? De fluidos e passes, segundo o Espiritismo, a parte um. Nessa parte um de hoje, eu vou concentrar nessa questão dos fluidos. Ela é até um pouco mais longa, porque a gente vai talvez conversar sobre conceitos fora da doutrina dessa palavra. E eu sempre gosto de introduzir, né, assim, de introduzir esses estudos com uma certa motivação. Não sei se eu já, talvez eu tenha apresentado em outras visitas aqui que eu fiz a vocês, né, aqui no NEF, mas espera aí, deixa eu passar, tá passando o slide? Passou? Sim. Mudou, né? Tá. Eu gosto, assim, primeiro de dizer que a gente, objetivos de todo esse esforço nosso de estudar, de esmiuçar ali a doutrina, né, é a gente, assim, valorizar a teoria que a gente considera o fundamento da doutrina que a gente segue. No caso particular, né, a gente refletir um pouco melhor sobre fluidos e passes, que são dois conceitos assim presentes no entendimento nosso, tanto da doutrina e os passes são atividades que até anteriores, né, ao espiritismo, né? E como que a gente sugerir como que a gente pode desenvolver, aplicar o conceito que a gente chama de coerência doutrinária. No passado, o pessoal usava a expressão pureza doutrinária, mas a palavra pureza ela tem mais significados, então essa palavra coerência ela é bem melhor para expressar a ideia, né? A gente de fato ser coerente com aquilo que a gente diz que acredita que segue. E aí, né, eu gosto de citar um trecho de uma mensagem recebida pelo Chico Xavier. E essa é uma mensagem, já vou colocar depois o título, a referência, mas é uma mensagem que foi recebida. Acho que nenhum de nós aqui era nascido, a gente estava tudo no plano espiritual. É uma mensagem bem antiga, mas ela sugere um certo tipo de preocupação, ou incentivo, né? Que, assim, essa mensagem, né, o autor o movimento espírita aprendeu a respeitar, né, o nome, como um bom espírito. E aí a mensagem diz assim, olha, vocês estão vendo aí, né? Que se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade, quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados, e quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações. Vírgula e mais, né? Toda vez que tem um vírgula e mais, prepara que vem aí alguma coisa importante, alguma ressalva ou alguma recomendação importante. E segundo esse autor espiritual, que eu já já coloco o nome dele, ele diz assim que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que a gente não venha perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Então, independente do aspecto, vamos analisando só esse trechinho. Tem mais um outro que eu vou analisar aqui que a gente vai ver que ele pega até pesado, mas vamos só rápido analisar esse trechinho, né? Independente do aspecto doutrinário que a gente tenha interesse, né, de estar contribuindo ou atuando no movimento espírita, seja ele o científico, o filosófico ou o moral. Independente do aspecto, ou se gostamos de atuar, ou se dividimos a nossa atuação em dois ou em três desses aspectos, esse espírito recomenda que a base kardeciana permaneça em tudo, tudo é tudo, desde os estudos até a prática, a prática mediúnica ou as atividades assim visando assistência social, ou assim, né, socorrer o pessoal,
os menos favorecidos, sejam atividades assim, sejam atividades mediúnicas, sejam estudos, sejam, enfim, qualquer atividade que a nossa organização, que é o que? O movimento espírita, o centro espírita, as instituições espíritas, quer dizer, tudo que a gente faça, a gente tem a certeza que a gente tem a base kardeciana. E todos é todos nós, não tem nenhum privilegiado que vai dizer assim, não, eu posso fugir da base kardeciana. Segundo esse espírito, que a base kardeciana, então, permaneça em tudo, tudo e todos nós. A razão que ele diz é que a gente não perca o equilíbrio sob alicerces. Essa palavra é boa, né? A base, né? Não se constrói, como é que está lá no Evangelho? Não se constrói uma casa sobre areia, não é? Não é a frase de Jesus? Por quê? Porque senão, porque a areia não é um terreno muito sólido para gente considerar como alicerce de qualquer organização, de qualquer coisa, né? E aí, nessa mesma mensagem, esse espírito diz assim. E aí que eu acho que ele não é que pega pesado, ele vai firme aí na questão da base kardeciana. Ele fala assim, né, como tá aí, né? Seja Kardec, não Kardec pessoa, a doutrina, né? Não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, né? A nossa bandeira espírita, mas seja Kardec, doutrina, suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós. Deixa eu já mostrar o título da mensagem. Olha, a mensagem, olha, eu tinha menos 10 anos nessa época, né? Eu tava lá, tava tudo a gente no mundo espiritual, lá conversando com os nossos superiores. Aí, vai encarnar ou não vai, né? Eu não, espera mais um pouquinho, eu falando. Eu nasci em 73. Mas ó, lá em 63 espíritos bons já transmitiam um tipo de preocupação com incentivo. A preocupação está no slide anterior, né? Que a base kardeciana permaneça em tudo. O incentivo está representado aqui nesse parágrafo. Porque, olha, a sugestão do Bezerra é o que é o autor, né? É que não apenas o espiritismo seja crido, sentido, ensinado, né? Mais vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas vidas. E aí, vamos abrir um parênteses, né? O que que no dia a dia, vamos trazer essa parte da frase para o dia a dia. Pelo que eu vou começar a frase assim, pelo que as pessoas vivem, sofrem, choram e fazem de tudo para realizar na própria vida. Não é aquilo que as pessoas assim colocam como o principal valor da vida dela, independente de julgamento moral. Seja, tem gente que determina que o dinheiro é o mais importante. Então a pessoa quer ganhar dinheiro. Então o que que ela faz? Ela vai se esforçar, vai tentar trabalhar, vai estudar, ela vai sacrificar lazer, ela vai trabalhar mais de um período, enfim, e aí ela vai sofrer quando, por exemplo, ela não conseguir acumular a riqueza que ela quer, por exemplo, sei lá, e vai chorar muitas vezes, porque quando não dá certo a sua estratégia de ficar rico, já é para quem tô dando esse exemplo do dinheiro. E busca, mas assim, a pessoa bota aquilo, né? É a minha prioridade, ela só vai fazer aquilo. Vamos dar um exemplo mais nobre. Uma família assim com de recursos não muito abastada e vamos dizer assim, o casal quer que o seu quer que os seus filhos tenham um estudo melhor. E que o marido, o homem, a mulher, o casal ali vai fazer? Eles vão trabalhar 3 períodos do dia, vão sacrificar a saúde para poder pagar uma escola melhor, para poder dar saúde, dar condições, dar uma alimentação o mais saudável possível para os seus filhos poderem ter uma formação e uma vida diferente. Então quando eles não conseguem, eles sofrem, eles choram, mas eles fazem de tudo, né? Vivem esse projeto de vida.
Vamos pensar um outro exemplo. Um adolescente quer comprar seu primeiro carrinho, então ele vai ali, ele vai sacrificar suas horas de lazer, então vai trabalhar, juntar o dinheirinho, aí quando não consegue vai sofrer porque ele quer, porque quer. Então, na vida nossa da sociedade, a gente geralmente faz isso. Aquilo que a gente acha importante, a gente vive aquilo, sofre quando não dá certo, chora quando dá problema maior e faz das tripas coração, como fala aí a gíria, para realizar aquilo que é o plano nosso de vida. Uma carreira, enfim, ou uma paixão, enfim, as pessoas fazem isso, não fazem? O que que o Bezerra está pedindo? Que a gente também, nós adeptos espíritas, tenhamos um pouco dessa paixão, desenvolvamos um pouco dessa paixão para viver a doutrina, sofrer quando ela é deturpada, criticada, chorar quando a gente não consegue realizar um trabalho bom pela doutrina e buscar realizar tanto na nossa vida, né, vivenciar o que ela ensina, quanto o trabalho de disseminar a doutrina espírita. E ele fala assim, essa base é difícil forjar um caráter espírita cristão que o mundo ainda conturbado e acho que 63 para cá, 53 anos, continua o mundo nosso ainda, talvez parece até que está mais conturbado ainda, que ele espera pela unificação, bom, a mensagem sobre unificação do meio espírita. Então assim, eu gosto de citar esse exemplo, né? Esse é um pensamento particular meu, como uma espécie de incentivo para a gente de fato tá fazendo isso, né? Olhar, esmiuçar o pensamento do Kardec. E o nosso tema é os fluidos. E aí a gente encontra, então vamos lá, vou citando Kardec e vamos desenvolvendo os conceitos, né? Lá na Gênese, aliás, esse capítulo 14, né, é indispensável para a gente entender é, boa parte do que o Espiritismo ensina sobre os fluidos. E o Kardec deixa claro, é a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar com as leis da matéria. E aí ele diz assim, ele faz essa colocação aí que está aparecendo no slide, olha, no estado de eterização, o fluido cósmico universal não é uniforme, ele não é uma coisa só. Sem deixar de ser etéreo, ele sofre modificações, também variadas no seu gênero, mais numerosas talvez do que a matéria aqui que a gente conhece. Essas modificações constituem fluidos distintos, aí está destacado aqui, que embora procedam do mesmo princípio, né, que é o fluido cósmico ou fluido universal, dão lugar aos fenômenos do mundo invisível. Então Kardec está deixando claro que os fluidos, no sentido espírita da palavra, eles não representam o conceito de uma substância única, mas de algo que pode sofrer modificações e ter qualidades distintas. E essa multiplicidade de fluidos vai dar lugar aos fenômenos do mundo invisível. E fenômenos que envolvem o mundo invisível são os fenômenos que envolvem os espíritos ou anímicos, mas que envolvem a, a mente humana, os nossos pensamentos e sentimentos, enfim, que está relacionado com os espíritos. O passe é um fenômeno desse que envolve ação invisível. Bom, aí a gente encontra no Livro dos Espíritos lá uma definição. A definição, né, é onde primeiro aparece algo sobre fluidos, é ali na questão 27. Kardec pergunta sobre os elementos gerais, se são só dois, a matéria e o espírito, com destaque para o E minúsculo, né, que ainda é o conceito só de princípio inteligente. E os espíritos respondem que sim, né? A gente conhece essa questão, né? A gente conhece bastante ela, e que junto com Deus constitui o princípio de tudo que existe. E lá pelas tantas, ainda nessa questão, na resposta a essa questão, eles dizem que ao elemento material tem que juntar um fluido universal. Aí eles introduzem, apresentam, eles não definem, mas apresentam. Eles dizem que tem um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Esse matéria propriamente dita, é porque na época
um conceito de matéria era vinculado à matéria mais densa, que é perceptível pelos sentidos, mensurável pelos instrumentos, etc. Ah lá, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela, ação mais direta. Então a gente conhece isso. Aí o Kardec ainda pergunta aqui na 27A: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Ao que à época de Kardec eles chamavam de eletricidade? Aliás, a palavra fluido era usada para certos conceitos da ciência da época do Kardec. Aí vamos ver primeiro a resposta dos espíritos, e daí vamos abrir um parênteses para a gente refletir sobre o conceito. Ó, primeiro os espíritos falam assim, que sim, que eles disseram que o fluido universal é suscetível, ele, né? Esse ele aqui se refere ao fluido cósmico universal, ou fluido universal, é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais, né, à época de fluido elétrico, fluido magnético são modificações desse fluido universal que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. E aí, vamos lá. O que na época o Kardec chamava de fluido elétrico, fluido magnético? Vamos rapidamente, assim, sem também exagerar muito e gastar muito tempo nisso, vamos ver que o conceito, vamos ver como é o conceito de fluido hoje, o que é o mais comum nessa conceituação sobre os fluidos hoje, e, e como que Kardec, e por que então Kardec chamava, né, a eletricidade e o magnetismo, eles chamavam de fluido. Hoje, a gente tem, né, dos três estados mais comuns da matéria, sólido, líquido e gasoso, a ciência considera fluido os líquidos e os gases, né? No caso dos fluidos, você precisa de um recipiente, no caso dos gases, ele não fica limitado pelo recipiente, se o recipiente estiver aberto, o gás ele expande para fora do recipiente. Mas no caso do líquido, ele ocupa ali o recipiente mesmo aberto. Mas, bom, enfim, são detalhes só de definição da ciência. Mas à época de Kardec, acreditava-se que os fenômenos que envolviam uma ação invisível, impalpável, como eram a eletricidade, o próprio calor, e o magnetismo, eles eram causados ou mediados por coisas que eles chamavam de fluidos imponderáveis. O conceito de fluido imponderável é de algo leve, algo que não tá que não sente a ação da gravidade. Por exemplo, sabe aqueles balões que nos parques o pessoal vende para criança e o balão com gás hélio? Como o gás hélio é menos denso que o ar, ele solta o balão e ele vai embora, né? Ele sobe. Então, se considera que o gás hélio é um gás imponderável, porque ele não o resultado o efeito de liberar um volume, né, um balão com gás hélio, é que ele se afasta, o movimento dele é o contrário do que se espera da ação da gravidade, da- que é atrair para, né, o centro do planeta. Então a palavra imponderável era isso. Então, na época de Kardec, os cientistas consideraram que os efeitos da eletricidade, calor e magnetismo, aqui uns gifzinhos ilustrando brevemente assim o fenômeno, eles eram mediados ou causados por fluidos imponderáveis. Cientistas como Benjamin Franklin, por exemplo, previam a existência de até dois fluidos distintos nos fenômenos de eletricidade e magnetismo, como se tivesse um fluido para carga positiva e para negativa e coisas assim. Mas aí, hoje, a gente tem interpretações diferentes. Os cientistas foram descobrindo e aprendendo a controlar melhor o fenômeno da eletricidade, do calor e do magnetismo, foram investigando melhor e foram chegando e descrevem com outros termos. Não se usa mais o termo fluido para descrever esses fenômenos, mas a questão que é importante aqui para a gente
verificar ou refletir o seguinte: o fato da ciência moderna ter avançado na explicação sobre esses conceitos dos fenômenos elétricos e magnéticos significa que a palavra fluido estaria ultrapassada? Porque a gente continua usando essa palavra no meio espírita. Essa é uma questão científica e filosófica. E o problema dela é que a gente tem visto, às vezes, no meio espírita, pessoas substituírem a palavra fluido por energia, por exemplo. Alguns usam a palavra campo, acreditando que estão fazendo contribuições muito expressivas para atualizar, digamos assim, ainda que seja só a linguagem do espiritismo. Mas tem problemas isso. No fundo, mantermos a palavra fluido não é um problema, não significa que a gente está sendo, a gente está sendo antiquado em manter a palavra fluido. Primeiro, eu vou dar uma razão primeiro, assim, do ponto de vista da ciência, essa palavra fluido, ela ainda é usada para sistemas estranhos e diferentes, que representam, assim, coisas, assim, que fluem. É, mas antes de dar esses exemplos, vamos olhar de volta, por exemplo, para a corrente elétrica, que a ciência, né, já descreve muito bem. Ela, no fundo, é um fluxo de partículas que têm carga elétrica. Seja ela nos fios elétricos, por exemplo, a partícula que flui são os elétrons, e em líquidos, por exemplo, você pode ter íons pesados, inclusive, que se movimentam dentro de sistemas com líquidos, fluxos de cargas de partículas carregadas. Então, não deixa de ser um fluido, não deixa de ser. No caso do calor, esse a ciência mostrou que ele não poderia ser, ele não é descrito em termos de fluxo de partículas. Mas a ciência, ela aprendeu, vocês estão vendo o gifzinho, né? Estão vendo que o lado quente vai agitando e vai, digamos assim, influenciando o lado que está frio. A ciência até quantifica um pouco o calor, não como um fluxo de partículas, mas de, tá entre aspas, movimento, de agitação. E aí, uma coisa que o meio espírita conhece pouco, né? A ciência aprendeu no estudo das propriedades térmicas dos materiais, do calor. A gente pode dizer de uma forma geral que há duas contribuições para a condutividade térmica. Sabe, se você deixar a colher na panela e você pegar a colher depois, a colher está quente, lá o cabo da colher está quente, se for de metal. Se for um cabo de silicone ou se for um cabo de madeira, você vê que não está quente, não é isso? Não é assim a experiência nossa cotidiana com relação a coisas quentes, a experiência com o aquecimento das coisas? Pois é, os cientistas descobriram que nos metais, nos materiais metálicos, a contribuição que predomina para a condutividade do calor, para o lado frio esquentar rápido, é do movimento dos elétrons, tá? Mas tem materiais que são ótimos condutores de calor, por exemplo, o diamante. O diamante é um excelentíssimo condutor de calor, de calor, melhor até que alguns metais. Mas no diamante, ele ocorre exatamente como está nesse GIF aqui. Não são os elétrons que transmitem a energia térmica de um lado para o outro. É a própria facilidade com que os átomos vizinhos sentem a agitação, o movimento agitado dos átomos que estão no lado mais quente. E aí, a ciência desenvolveu, olha que curioso, a ciência desenvolveu uma matemática para explicar a condutividade térmica desses materiais não metálicos através de um conceito de vibrações. Isso aqui, tá vendo aqui as bolinhas vermelhas não estão aqui agitadas, vibrando? Cada uma delas, em geral, elas estão vibrando em frequências diversas. A ciência descobriu uma maneira matemática, um modelo teórico matemático de descrever a condução de calor através do fluxo de uma partícula imaginária. Não existe, talvez vocês já ouviram falar nessa palavra, fônons. Fônons seriam, o que são esses fônons? Seriam quantizações
vou usar sim, não preocupa de querer entender, não, mas só para pelo menos ouvir o conceito, né? São quantizações dessas vibrações que se propagam em materiais não metálicos. E o que eu tava aqui, o que eu quero só destacar com isso, com essa observação, é que, curiosamente, olha, o fenômeno de calor não é o fluxo de partículas, não seria o fluxo de um fluido real, de uma substância real. Mas matematicamente, em alguns materiais, o calor é um fluxo de uma partícula virtual, de algo que matematicamente representaria uma partícula, ela não existe. São vibrações, mas a matemática é curiosamente similar à de um fluido. Trocando assim, numa frase curta, é como se a ciência moderna descobrisse que matematicamente a condução de calor em alguns materiais é através de um fluido. Então, é curioso destacar isso, porque a gente às vezes não conhece o que a ciência está desenvolvendo e ela está desenvolvendo, e esses conceitos que envolvem fluxo estão presentes. No caso do magnetismo, ó, magnetismo é isso, você faz passar uma corrente e, por exemplo, um material magnético sente a influência da corrente elétrica. Se entende o magnetismo, hoje em dia, o magnetismo ele é integrado à eletricidade, eles são unificados num único formalismo mais assim, completo da ciência, da física. E o campo magnético ele surge do movimento das cargas elétricas. Tá. Então isso a ciência já entende e já aceita. Mas como? Mas alguém poderia se perguntar, e a ciência se fez essa pergunta. Como que uma corrente elétrica atravessando, por exemplo, esse bracinho aqui do circuito, vai influenciar um ímã que está a uma certa distância no espaço? A ciência não, na verdade, a ciência nesse último século, ela não aceita essa ação à distância. Inclusive, assim, né? Vocês já ouviram falar, né? Que se o Sol de repente deixasse de existir, a gente só perceberia isso 8 minutos depois. Então, a física moderna foi desenvolvendo esses conceitos e mostrando que ações à distância não podem ser assim instantâneas e mágicas. E as teorias modernas descrevem a ação dessa corrente elétrica aqui se movimentando no fio, essa ação magnética, em termos de fluxo essa palavra acho que é mais conhecida, que é os fótons, que são quantizações da radiação eletromagnética. E, assim, para um ramo da física, fótons são partículas, então o magnetismo é tratado como um fluido. Só não se usa a palavra fluido magnético, mas é tratado como se fosse um fluido de um fluxo de um fluido de fótons. Então, veja só, no fundo, embora a ciência tenha mudado a linguagem para descrever esses fenômenos, que na época eram atribuídos a fluidos imponderáveis, desconhecidos da ciência da época de Kardec, ainda o conceito de fluido está presente em todos eles. E aí eu vou dar mais dois exemplos de como que a ciência usa um conceito de fluido nos seus estudos modernos. Olha, o próximo slide é um resumo de um artigo, está aí em inglês, né? Luz com potencial químico não zero, não nulo, né? É uma revista de ensino, até que publica artigos assim de ensino, mas qual que é a ideia? Assim, eu vou botar aqui o resumo, mas comentar brevemente, né? Não precisamos entender o estudo em si, mas o que que o artigo desenvolve? O artigo desenvolve estudos da interação da luz com outros materiais. Então, a luz, como a luz não é assim algo abstrato, ela é algo físico. Então, ela tem que satisfazer as propriedades físicas, incluindo termodinâmicas. Então, quando se analisa as propriedades termodinâmicas, não preocupa com os termos aqui, não.
que são aqui, que estão presentes aqui no abstract do artigo, no resumo, mas eu chamaria atenção só para essa última parte aqui da frase, que é concluindo, né, um resumo da conclusão do estudo, que é que esses exemplos que ele analisa no artigo dão base, dão suporte à ideia de que a luz pode ser interpretada como um gás de fótons, com propriedade similar a um gás material. E a gente não comentou que os gases são considerados fluidos pela ciência atual? Então, veja, a ciência moderna, ela tá esse é um artigo que mostra que mostra, indica que a luz pode ser entendida como um fluido de fótons. O que a gente acabou de comentar atrás está sendo aqui colocado, só não usou a palavra fluido, mas ao sugerir a ideia de gás associados à luz, aos fótons, ele traz de volta o conceito de fluido, traz à tona o conceito de fluido. Então, veja, então, desse ponto de vista científico, a palavra fluido não é ruim, não é atraso, não é falta de atualização, de atualidade, pelo contrário. E aí eu vou citar mais um artigo, olha. Esse aqui mais recente, aqui é um comentário na revista Nature. A revista Nature é uma das mais importantes revistas de ciência. E só para destacar o título, olha, é um comentário sobre um dispositivo compacto que é sustentado ou que produz um fluido de bósons. Aí a palavra bóson é uma outra palavra moderna da física que diz respeito a propriedades magnéticas das partículas que vão compor esse fluido, no caso aqui está falando do fluido. Por exemplo, a luz é considerada um bóson. O que caracteriza o bóson e qual que é o contrário dele? O que caracteriza o bóson é a propriedade magnética da partícula ter um valor que matematicamente é um número inteiro. O outro tipo de partícula, chama-se de férmions. E o que caracteriza os férmions? Eles possuem uma propriedade magnética intrínseca a ela, que é proporcional a 1/2, a um valor, a um número semi-inteiro de uma certa quantidade padrão de magnetismo nessa escala microscópica. Então, bósons e férmions diferem por terem valores inteiros ou semi-inteiros dessa quantidade. Os elétrons, por exemplo, são semi-inteiros, e por causa disso, a física mostra que é comportamento totalmente diferente. Só para deixar aqui, manter esse parênteses de curiosidade, bósons, por exemplo, são partículas que a física permite que podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Aquela ideia de que matéria é só o que não ocupa o mesmo lugar do espaço é coisa do passado. Bósons podem ocupar o mesmo espaço, as mesmas posições do espaço. Não é interessante? Os férmions não. Como os átomos são formados de elétrons e prótons, e os elétrons e prótons e nêutrons, eles são férmions, eles não admitem ocupar o mesmo espaço a mesma posição no espaço. Por isso que aquela propriedade antiga que a gente conhece da matéria ordinária, comum, né? Mas a ciência já conhece esse tipo diferente de matéria, né? E veja, o título de um artigo de uma revista importantíssima, ela comenta, olha, um dispositivo que gera fluidos exóticos de partícula em condições assim, assado, que aí são coisas específicas, mas veja, a palavra fluido sendo usada no título e na explicação, na descrição breve de artigos atuais, assim, de coisas de ponta da ciência. Então, dizer que, do ponto de vista científico, a palavra fluido é antiquada, que eu tenho que corrigir por energia, não cola. Não é para colar. Não se sustenta. Um segundo argumento, eu vou só comentar, eu não pus aqui não, nenhum slide. É um argumento assim mais filosófico, que é o seguinte: vocês já ouviram, conhecem, né, o É, significado da palavra jargão, não conhecem? São termos que cada área define, a área do conhecimento define, e que como são bem definidos na respectiva área, eles são empregados com conhecimento dentro da área.
Fora da área, às vezes ficam estranhos esses mesmos termos, mas dentro da área, as pessoas se entendem perfeitamente. Traz isso para o espiritismo. A palavra fluido, ela é bem definida no contexto da doutrina. Você tem ali, a gente citou a questão 27. Você pode ir lá no capítulo 14 da Gênesis, a gente vai ver Kardec discutindo, inclusive, os adjetivos para a palavra fluido, para juntar com a palavra fluido. Então, a gente tem bem definido isso no meio espírita. A gente não precisa condenar a palavra fluido, nem por conta da ciência, e do ponto de vista assim, filosófico, a palavra está bem definida. Então, não há necessidade da gente ficar criando, inventando moda, querendo substituir por energia ou outra coisa. Aliás, eu vou voltar a isso em breve. Bom, deixa a gente voltar então para Kardec, certo? Eu vou voltar nesse ponto do energia daqui a pouquinho. Miriam, só me diz uma coisa, como é que é o meu tempo aqui? Que eu tenho bastante Ah, coisa. tem bastante tempo ainda, vai até meio-dia, mas pode ficar tranquilo. Tá, não, vou tentar não abusar muito, mas tem assim um bocado de coisas para a gente estar comentando só sobre fluidos. Mas Tá vamos, bom. vamos primeiro voltar a Kardec, né? Porque saí de Kardec um pouco, vamos voltar a Kardec. Lá na Gênese, no capítulo 14, o Kardec comenta sobre o perispírito, olha, que é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico, né? Ele usa essa expressão. E aí, como é que ele define lá na Gênese o perispírito? Ele define assim. O que que é o perispírito? Como é que ele se forma? É uma condensação do fluido universal em torno de um foco de inteligência que é a alma, né? Que é o princípio inteligente individualizado que somos todos nós. E aí vou abrir um parêntese e vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem usar o chat para responder. A pergunta é o seguinte: não vale nota, então não preocupa de ter que acertar ou não. É mais uma coisa para reflexão nossa. Qual imagem das seguintes que eu vou mostrar melhor representa a forma do perispírito segundo o Espiritismo, não segundo outras doutrinas? Ó, vou pôr aqui, vocês olham, tem uma numeração aí logo abaixo. Escreve aí no chat pode ser mais de uma, viu? Pode ser mais de uma figura, se vocês preferirem, se vocês quiserem. Mas quais que vocês marcariam como a que melhor representa é, é, a forma do perispírito? Escreve aí no chat. Sim, não precisa ter vergonha, não. Opa, alguém pôs a um, a 5, a 3, a um, a um e a 3. Isso, pode pôr mais de uma, viu? Pode pôr mais de uma. 3. Vocês gostaram da 3, né? Bonita a figura 3, né? A 3. A 1 e a 3. Eu tô vendo que ninguém gostou da 2 nem da 4. Bom, a 4. Ah, alguém, Alessandra. Ô, Alessandra tá corajosa aí, que é a única até agora diferente, né? Ô, tô vendo aqui o chat, as escolhas que vocês estão fazendo, né? Mas tá predominando a 3, parece, a 1 e a 3 e a 5. Alguns estão colocando a 3 e a 5. Que mais? Que mais, gente? Alguém mais quer colocar? Eu vou apresentar a imagem ou as imagens que no meu estudo eu considero que sejam as imagens que melhor representam a forma do perispírito. O Antônio escreveu nenhum. Não, não, digamos que tem sim alguma, então vamos ver que a gente vai ver que tem. E é só que eu não vou só colocar o que a minha análise, eu vou mostrar em Kardec onde que está essa descrição. Onde que está em Kardec a descrição de que a que eu vou escolher aqui é a melhor forma. Então vamos lá. Eu vou apresentar. Olha,
No meu estudo, as imagens que melhor representam a forma do perispírito é a 2 ou a 4. E aí, o que que a gente vai fazer? O Bezerra não pediu a base kardeciana? Onde que a gente deve checar? Na obra do Chico Xavier? Não. A base kardeciana é checar em Kardec. E aí eu vou começar citando a Gênese. Lá no capítulo 14 da Gênese, olha o que o Kardec diz. Ó, é Kardec, não é o Alexandre. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores quando tinha vivo. Todos os sinais. E aí ele vai explicando em um outro item, ele dá esse exemplo aqui, ó. Se pois uma vez ele foi negro ou branco, e branco de outra, se o espírito, né, de uma vez foi negro e branco em outra encarnação, apresentar-se-á como branco ou negro conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. E esse tipo de coisa também está presente lá no Livro dos Médiuns, nesse capítulo ou sessão sobre o laboratório do mundo invisível. Mas tem mais, por falar em Livro dos Médiuns, vamos olhar, anota aí, vocês vão depois checar. Item 102, olha o que Kardec fala. Apresentam-se em geral sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa. A princípio é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Aí uma figura desse tipo, segundo essa descrição do item 102. Mas tem mais. Tem mais. Olha, doutras vezes as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se da aparição uma descrição completa. A ponto de tornar possível fazer da aparição uma descrição completa. Então, gente, muito cuidado com as imagens que a gente anda vendo por aí no movimento espírita. Perispírito não é bolinha azul, nem corpo dourado. E com relação a ter camadas, a ter corpos, pelo menos a doutrina não entra nesse mérito. E o que a doutrina deixa claro é que tem uma análise do Cosme Massi, num livro dele que eu esqueci, acho que é Espírito e Matéria, em que ele ajuda a mostrar que o perispírito não tem estrutura interna, não tem órgãos. O que o Antônio está escrevendo, né? Que ele toma a forma que mais inspira. É, exato. Que nem aqui, eu vou voltar aqui uns slides, olha. O perispírito vai tomar a forma e que o pensamento do espírito, naquele momento, num dado momento, ele tiver vibrando. Se ele está lembrando de uma encarnação em que ele foi indígena numa certa região, ele vai naturalmente externar isso fluidicamente na sua aparência. Então, agora, se o espírito quer assustar o outro, ele vai lá fantasiar-se de Satanás, né, vai pôr aquela figura que ele acha que vai assustar. Se ele quer pelo contrário, né, se aproximar de alguém que tem medo dos espíritos, de repente ele toma uma forma angelical, com asa. O espírito não tem asa, perispírito não tem asa, mas o pensamento do espírito pode criar fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Então, cuidemos com o que a gente assume sobre o perispírito, porque o que que a base kardeciana dá suporte para a gente? Não dá suporte para aquelas figuras bonitas, coloridas que a gente tem visto no meio espírita, em alguns livros e palestras. Aí agora eu vou voltar um pouco que ele vou voltar um pouco a um conceito material. A Miriam pôs uma pergunta, anota aí, depois a gente pega um momento e volta nisso, tá? É, é uma boa pergunta. Pois é, uma boa pergunta. Talvez que seja mais inconsciente, mas a gente volta nisso depois. Vamos prosseguir aqui. Eu vou voltar a um conceito ainda material, porque as pessoas às vezes querem justificar. Os fluidos são ondas.
Essa é até a dizer que os fluidos são ondas, eu creio que é até um conceito mais recente do que dizer que são energias. Vamos ver as duas coisas, né? Vamos ver as duas coisas, né? Primeiro, olha, o próximo slide é um slide horrível, horrível. Mas, assim, vamos olhar ele rápido, assim, ó, tá vendo? Opa, passei rápido. Olha, esse slide, ó, cheio de texto, não precisa preocupar com ele, não. Eu não vamos ler ele todo também, não. Eu só quero ilustrar que um dos maiores cientistas da área de física, o Richard Feynman, ele tem um conceito, tá nesse link aí lá do Wikipedia, ele tem um conceito sobre energia que tá em linguagem assim, sabe, em linguagem leiga. E aí eu vou destacar duas frases que são importantes para a gente. Uma é essa aqui, ó. Nessa definição da energia, um detalhe importante, o conceito de energia é de algo abstrato. A energia é um princípio matemático. E ele não é, olha, ele não é, e aí essa frase aqui, olha, a energia não é uma coisa material, algo concreto. O fluido é uma criação de Deus, é um elemento material, é um dos princípios que Deus criou, dos elementos gerais que Deus criou. Então, e não é algo abstrato, o fluido universal e as suas modificações. Inclusive, se alguém tem dúvida de que fluidos espirituais, o fluido universal e os fluidos e o fluido universal e os fluidos espirituais são substâncias, dá uma olhada em como que os espíritos responderam à questão 93 sobre o perispírito, né? A pergunta é se o Kardec pergunta se o espírito, né, o princípio inteligente, tem uma cobertura ou um envoltório ou tem alguma ou ele está envolto numa substância qualquer. Aí a resposta deles envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mais grosseira para nós, tarará. Ó, aqui, ó, eles usaram a palavra substância. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque como os fluidos, então, são substâncias, e o conceito de energia não é o de substância, a gente a gente espírita não tem que demonstrar fé raciocinada, a gente não tem que fazer afirmações que sejam coerentes com o conhecimento da ciência. A ciência não considera que energia seja matéria. Aliás, energia não se transforma em matéria, sabe? Essa é uma das interpretações assim leigas que caiu, né, no dito popular, das pessoas em geral e dos espiritualistas, então nem se falam, adoram essa ideia de que matéria se transforma em energia ou energia pode se transformar em matéria. De jeito nenhum. Sabe? De jeito nenhum. Esse é um erro assim. Ah, mas o livro tal do doutor fulano, que é professor doutor lá nos Estados Unidos da Europa, desses países avançados, fala que energia é matéria. Não, não é, gente. Quando a pessoa fala assim, ela está subestimando a gente, subestimando o leitor. Acha que o leitor é incapaz de entender uma nuance que não é difícil. Quando a pessoa lá, o cientista fala que energia é matéria, desconfie. Esse cientista ele tá desrespeitando a nossa capacidade, tá achando que a gente é tão fraquinho de inteligência que a gente não entenderia a diferença. Já o Feynman não, o Feynman naquele slide ele explica com palavras simples, compreensíveis a qualquer pessoa que saiba ler, tem um pouco mínimo, né, de instrução escolar, não precisa nem ser graduado, bem graduado, não. Por que que energia? Vou dar um argumento para vocês muito simples de por que que matéria não transforma em energia. Todos os fenômenos em que as pessoas alegam que matéria se transformou em energia e citam a fórmula do Einstein, não citam a fórmula do Einstein, E igual a mc quadrado, todos esses fenômenos em que energia é convertida de uma forma para outra, preste atenção, a energia total se conserva. A energia total antes da reação do fenômeno é igual à energia durante e é igual à energia depois. Se a energia se conserva, se a energia total se conserva, ela não se transformou em matéria, porque se tivesse se transformado em alguma outra coisa, a energia total após o fenômeno seria menos, seria menor.
E o contrário, matéria não se transforma em energia, porque se matéria tivesse transformado em energia, a energia total ela aumentaria. E não, a energia se conserva. Então, muito cuidado, gente, porque a gente espírita não pode. O Kardec era muito preocupado com a gente queimar o filme do espiritismo. Não porque ele ligava com relação a isso da imagem, de aparência da imagem, mas porque se o espiritismo ele é mal representado, mal ensinado, mal exemplificado, com coisas assim que cientificamente são erradas, ele afasta e isso prejudica a divulgação do espiritismo, afasta pessoas que teriam que poderiam se beneficiar de conhecer o espiritismo, não vão mais, talvez não se interessem por estudar o espiritismo, por achar lá, tá vendo? O pessoal tudo místico, falando bobagem. Então, tomar cuidado, gente. A gente espírita precisa ter responsabilidade também nesse tipo de coisa. Nisso, então, portanto, fluidos não são energia, mas existe um verbo que pode ligar os fluidos à energia, que eu vou escrever aqui, né? São duas palavrinhas. Fluidos podem conter energia. Como assim? A matéria não contém energia? Por exemplo, se você está com fome, você come carboidratos ou gorduras, você não tem energia nos carboidratos e na gordura? E tem. Você vai botar gasolina no seu carro. Você não tem energia contida na gasolina ou no álcool? Tem energia contida. As substâncias podem conter energia, mas elas não são energia. Cuidado com as palavras que a gente usa para a gente não prejudicar, para a gente não prejudicar a divulgação do espiritismo, né? Kardec, né, realmente ele era pouco preocupado com isso. Mas está claro, assim, se tiver dúvida, anota aí a dúvida, a gente retoma esse detalhe depois. Tem um segundo ponto, olha, os fluidos são ondas. Esse é um outro conceito que alguns companheiros, até bem intencionados, têm levantado. Não, na verdade, os fluidos diferentes são vibrações diferentes do fluido universal. Aí fazem referência a teorias modernas da física. Vocês já ouviram falar em teorias de supercordas? São teorias, são por enquanto teorias, né? Que afirmam que o universo tem mais dimensões e que as partículas, na verdade, elas são vibrações diferentes de um campo universal, de um certo tipo, né, de substância básica, o primordial. Enfim, é mais ou menos isso. Eu não sei os detalhes porque não é a minha área de pesquisa, esse assunto, mas esse tipo de ideia soa mesmo espiritualista, né? Soa, né, algo universal e uma vibração diferente faz surgir, representa a manifestação de uma partícula assim ou partícula assado, de um tipo ou de outro. Porém, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque a gente precisa, para a gente responder essa pergunta, será que essa analogia com essas teorias da ciência, elas são úteis ou elas são coerentes com Kardec? A gente precisa fazer o quê? Buscar a base kardeciana, como o Bezerra sugere. E aí, na base kardeciana, eu vou citar os seguintes trechos aqui, ó. Primeiro, a gente nota que o Kardec comenta isso aqui, ó, lá no capítulo 14 da Gênesis, é o item 15, olha, que sendo os fluidos o veículo do pensamento, podendo o pensamento modificar as propriedades dos fluidos, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Então os fluidos podem vibrar. Está parecendo algo que está relacionado com ondas. Mas vamos lá, vamos com calma. Vão vibrar de acordo com a pureza ou impureza dos sentimentos. Mas vamos lá, vamos olhar um outro trecho que também está lá na Gênesis. Olha o que o Kardec fala no item 21 do capítulo 14. Os fluidos se unem pela semelhança de sua natureza. Os antagônicos se repelem. Há uma incompatibilidade entre bons e maus fluidos, como entre óleo e água. Todo mundo sabe, né? Óleo e água você pode chacoalhar, misturar.
mas o óleo ou a água vai para cima, não lembro agora qual dos dois é menos denso, mas eles se separam, eles não se misturam. Eles não, um não dissolve dentro do outro, que nem o sal dissolve na água, por exemplo. Eles se separam. Então, um repele o outro. Essa é uma informação doutrinária. Tem mais uma informação doutrinária que está no item 46 também do capítulo 14. Olha, falando da obsessão grave, o obsidiado fica envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação de fluidos bons e os repele. Ele está confirmando ou está coerente com a afirmação anterior. E aí ele diz: é desse fluido que se torna necessário se desembaraçar. É importante se desembaraçar o obsidiado desse fluido pernicioso decorrente da obsessão. Ora, aí olha o que Kardec diz: ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Não pode por outro mal. Por uma ação idêntica à do médium curador, no caso de enfermidades, é necessário expulsar o fluido mal com auxílio de um fluido melhor. Então você tem aí, vamos dizer assim, dessas citações, a gente pode tirar três condições, não que sejam as únicas, mas três condições elas já vão servir para analisar, para a gente analisar se fluidos são ondas. Mas três condições que o conceito de ondas precisaria satisfazer para estar coerente com Kardec. Primeiro, os fluidos podem vibrar. Ok, fluidos podem vibrar. Segundo, fluidos bons repelem fluidos maus e vice-versa. E terceira, o fluido mau não pode ser eliminado por um outro fluido mau. Então, são três condições que a gente tirou dessas afirmações. Então, vamos agora abrir um parênteses para entender o conceito da ciência de ondas. O que que é uma onda? Uma onda, gente, ela não é só a vibração. Por exemplo, sabe aquelas molas de brinquedo? Você pode soltar ela e fazer ela oscilar, não pode? Aquelas molas de brinquedo? Ela pode, sobe e desce, sobe e desce. Você põe assim, você pega, segura ela por cima, aquela molinha sobe e desce. Isso é uma vibração. Subir e descer, variar a posição de maneira periódica é uma vibração. Mas o que que é uma onda? A onda não é a vibração em si. O conceito de onda é o de uma é o da propagação dessa oscilação. Por exemplo, você tem lá uma piscina com a superfície da água quietinha, sabe? Assim, bem uniforme. Você joga uma pedrinha ali no meio, o que que acontece? Forma-se uma perturbação, forma-se uma ondinha mesmo, um morrinho que vai se afastando do centro, do ponto onde a pedra caiu. Não é assim que acontece na piscina ou na lagoa ou em, né, em superfícies líquidas. A onda é essa propagação dessa ondulação, dessa deformação da superfície. A propagação é uma onda, mas você vê, a superfície da água não é onda. Isso é importante a gente discernir. A superfície da água não é uma onda. A perturbação que é uma onda. E aí, e aí as ondas têm uma característica, são caracterizadas por grandezas do tipo comprimento de onda e a frequência. Elas têm amplitude, né? Ondas mais fortes têm amplitude, têm variações mais fortes, maiores. Ondas menor amplitude são mais pequenininhas. Mas elas têm um comprimento. O que que é o comprimento? É essa distância a partir do qual a onda se repete na sua forma. E uma frequência, qual é a velocidade em que a onda sobe e desce, né? Isso faz parte do conceito de onda. O que é que cancela uma onda? Para a gente dizer assim, não, eu quero eliminar uma onda má, né? O fluido mau. Se o fluido fosse uma onda e o fluido mau fosse uma onda má, como é que eu cancelo uma onda? Segundo a ciência, para eu cancelar uma onda, eu preciso gerar uma onda de frequência igual, amplitude igual, comprimento de onda igual. A única diferença é que eu tenho que inverter o que a gente chama de fase. Quando a primeira onda está subindo, a segunda tem que estar descendo.
Isso se chama fase da onda, é o momento em que a onda está naquela região do espaço. Aí sim, aí eu consigo cancelar a onda. O resultado de uma onda para cima e outra para baixo é não ter movimento nenhum, certo? Assim, a gente acha que essa noção é bem tranquila para a gente. E aí eu pergunto para você. Quando a gente associa o conceito de fluido bom, de fluido mal a ondas, a gente não associa fluido bom à frequência maior de vibração e fluido mal à frequência mais baixa de vibração? Como é que, para eu cancelar uma onda, eu preciso ter a onda de mesma frequência? Então, se a onda é má, eu preciso de uma onda má para cancelar a primeira onda. Já por aí você já percebeu que já percebemos que esse conceito não satisfaz a doutrina. Ele é contrário ao que a doutrina ensina. E aí, não é essa analogia que eu vou escrever aqui o que a gente acabou de comentar. A gente associa fluidos bons a alta vibração, uma frequência maior de vibração, e fluidos maus a baixas vibrações, frequências baixas. Segundo o Espiritismo, olha aqui do lado esquerdo, os fluidos bons repelem os maus. Mas, segundo a ciência, ondas de alta frequência não cancelam, não repelem, não destroem, não anulam ondas de baixa frequência. Pelo contrário, só ondas de mesma frequência que podem se cancelar. Portanto, fluidos não podem ser ondas. Fluidos não são ondas, não podem, não satisfazem o conceito de ondas. A gente precisa tomar cuidado com isso também. Fluidos não podem ser ondulações, não podem e não são energias. Fluidos podem vibrar? Pode, porque que nem a mola, que nem objetos materiais podem vibrar. Fluidos podem vibrar, porque qualquer objeto material pode expandir e contrair. Isso é uma vibração. Isso é uma vibração. Então, assim como os objetos materiais podem vibrar, os fluidos podem vibrar, mas não podem propagar, eles não são ondas, no sentido da palavra onda. Não são. Vamos voltar a Kardec? Deixa eu ver meu horário. Vamos lá, vamos voltar a Kardec aqui, porque a gente vai precisar de um conceito que na semana que vem nós vamos retomar ele. Olha, como é que os espíritos atuam sobre os fluidos? Não manipulando como os homens manipulam os gases. Os gases você usa recipiente, usa instrumentos, né? Por exemplo, tá calor, você passa a mão perto do rosto, você abana, você que gera um arzinho gelado no rosto. Isso é uma ação material. É, mas então os espíritos não atuam sobre os fluidos da mesma forma. Mas como então? Com o auxílio do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que é a mão para o homem. Então, para o espírito, ele não abana o fluido. Se ele quer movimentar o fluido, ele usa o pensamento e a vontade. E o Kardec diz isso diretamente. Olha, pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção, eles aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma cor. Mudam suas propriedades como um químico muda de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Não é a mesma. Tomar cuidado com a ambiguidade da frase. Os espíritos mudam as propriedades dos fluidos não usando a mesma ferramenta que um químico muda dos gases, mas assim como o químico consegue mudar a propriedade dos corpos, os espíritos conseguem mudar as propriedades dos fluidos, desde que combine eles, exerça eles sob certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. E aí, um parênteses que a gente faz é como os espíritos percebem os fluidos. Porque ali fala como os espíritos atuam sobre os fluidos. Mas como que os espíritos sentem a influência de um fluido? Como é que é? Procurar em Kardec, a base kardeciana.
Lá na questão 249, o Kardec está falando sobre as percepções, né? Sobre a visão e tal. Aí lá na 249, os espíritos respondem assim, né? É, todas as percepções são atributos do espírito, são inerentes ao ser inteligente. Então, as percepções, as sensações, a ideia de imagem, de som, quer dizer, tudo que a gente sente são atributos do espírito, são itens de série. Todos nós temos esse tipo de atributo, essa capacidade. Aí eles dizem assim: quando a gente está encarnado, olha, quando reveste quem? O espírito, um corpo material, como a gente está agora, encarnado. Elas quem? As percepções só lhe chegam a quem? A nossa alma, ao nosso espírito, pelo conduto dos órgãos. O que ele quer querendo dizer? Eu só consigo ter a percepção da imagem pelo conduto da visão. Eu só consigo ter a percepção dos sons pelo ouvido e assim por diante, os nossos órgãos dos sentidos. Mas olha o que ele comenta de interessante, que deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então, quando a gente está emancipado do corpo ou desencarnado, a gente não tem mais, a percepção não chega através do órgão, a visão do espírito não ocorre pelos olhos do perispírito, os sons não são sentidos pelos ouvidos do perispírito e assim por diante. Elas deixam de estar localizadas. Ele sente por todo o seu perispírito. O perispírito é o sensor do espírito, né? É o órgão que permite, é como se fosse um único órgão em si que capaz de perceber, de executar a percepção do meio externo, né? Qual então é o mecanismo de percepção, né? A gente pode perguntar. Vamos de novo na base kardeciana. Lá em A Gênese, no capítulo 14 e 22, o Kardec faz essa afirmação aqui, ó. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual o espírito encarnado percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. É o perispírito como um todo, não é o olho do perispírito ou a pele do perispírito, não é isso. Ele como um todo é o órgão sensitivo. Ele diz mais, olha, pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas. Por que a palavra localizada? Porque os olhos ficam no rosto, a pele espalhada pelo corpo inteiro, o paladar dentro da boca, na língua. Então, eles estão localizadas em órgãos e são limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, eles estão generalizados. O que que é estar generalizados? É essa frase que ele diz aqui seguinte, ó. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, o que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispiritual. Ele sente por todo o seu ser. Um espírito não precisa virar o olho para, se ele quiser ver o que está do seu lado direito ou o que está atrás dele, não precisa virar a cabeça. Ele simplesmente sente o que está na frente, atrás, em cima e embaixo. O mesmo com relação a escutar ou sentir fluidos ou o pensamento de outros espíritos. Ele não precisa como a gente faz. Aí ele diz mais aqui, ainda no capítulo 14. Ele fala que a matéria inerte é insensível. O fluido perispiritual também é insensível, igualmente o é, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. Então dá para a gente entender a transmissão do pensamento? Dá. Aí eu vou mostrar uma ilustração, vou fazer uma ilustração aqui, é, é, desse mecanismo segundo a doutrina. Olha, vamos supor, olha, isso aqui é uma ilustração, então eu tenho que fazer uma ressalva didática. Vamos supor que eu possa representar o fluido universal através desse conjunto de setinhas iguais. Tá vendo essa figura? Setinhas iguais, neutras.
não é que seja setinhas, não é que e para os matemáticos, para quem é matemático, eu não estou sugerindo que o fluido seja um vetor, nada disso. Eu só tentei. Aqui a ideia é ilustrar com algo uniforme, sabe? Tá vendo esse padrão uniforme de alguma coisa? Vamos supor vamos dar um desconto para imperfeição do desenho, a nossa pouca capacidade de representar algo que a gente não tem maiores informações. Vamos supor que eu posso representar o fluido universal por um conjunto de setinhas assim, uniformes. E aí, lá pelas tantas, o fluido universal está espalhado por todo o universo, não tá? Lá pelas tantas, tem uma região que tem um espírito, o amarelinho. Desenhei um bonequinho assim, com a cabeça amarela para identificar ele. Então, esse é o espírito amarelinho. Vamos supor que esse espírito amarelo, em algum momento, ele é um espírito, não um ser inteligente, em algum momento ele tá lembrando de alguém querido, ou então está lembrando de uma atividade de caridade, e ele, dentro, no seu íntimo, o ser inteligente é que tem capacidade, é que tem inteligência, tem livre-arbítrio. No seu íntimo, ele pensa, ele vibra, ele quer pensar esse algo bom. Eu escrevi a palavra amor para representar, né, esse sentimento, essa ideia de algo bom que esse espírito amarelo está sentindo. Nesse momento em que ele pensou a palavra amor, o fluido universal em torno dele vai tomar uma forma, uma cor, uma aparência, enfim, ele vai adquirir esse fluido que era neutro, que era, vamos dizer, representado pelas setinhas, ele localmente toma uma forma de algo associado à qualidade desse pensamento. Eu desenhei um coraçãozinho rosa, mas só porque é um símbolo para nós. O coração é um símbolo que a gente associa ao sentimento de amor, mas não precisa ser um coração. Isso é só didático, é só a didática dessa ilustração do mecanismo de transmissão do pensamento. Então o que aconteceu aqui? O fluido universal tomou forma e cor de uma porção dele, tomou forma e cor de um coraçãozinho com um sentimento. Esse coração não tem só forma e cor, ele tem a qualidade associada ao que o amarelo está sentindo e vibrando dentro dele, no íntimo dele. Aí lá pelas tantas, você tem um outro espírito aí na redondeza, o azulzinho, né, o cabecinha azul. Pus azul para distinguir, né? Um outro espírito que tá aí no universo, em algum lugar, mais ou menos distante ou próximo do primeiro. E aí, esse fluido, o que a doutrina ensina? Que o fluido se propaga. Que o fluido, e na medida que o amarelo ele está ainda externando o seu fluido, o seu pensamento, esse fluido se propaga. Uma hora, esse fluido se aproxima do perispírito do espírito azul. Aí o perispírito do fluido do espírito azulzinho aqui, ele vai captar aquele fluido e aí, né, o Kardec não fala que ele transmite a informação do fluido, ele vai transmitir para o ser inteligente, aí esse ser inteligente vai interpretar a qualidade daquele fluido e vai concluir e vai interpretar o pensamento que foi o pensamento do amarelinho e vai registrar esse sentimento. Então, assim, essa é uma ilustração simples desse mecanismo que o Kardec fala. Deixa eu correr um pouquinho, que eu acho que já está todo mundo com fome, mas dá para explicar os efeitos da prece? Dá. Se a gente olhar lá no Evangelho, o que o Kardec explica é exatamente a mesma coisa que a gente desenhou, quer dizer, ele tentou ilustrar com o desenho. Olha, para aprendermos o que ocorre na transmissão do pensamento, a gente precisa se conceber mergulhado no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres neste mundo e fora. E aí, esse fluido recebe da vontade uma impulsão, um impulso. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que vibrações do ar ficam na atmosfera material. As do fluido universal se estendem ao infinito. Então, o fluido recebe esse impulso, ele sente a ação do pensamento, e se o pensamento é dirigido para um ser na Terra ou no espaço, ele pode formar uma corrente. Esse fluido modificado, se for a intenção do espírito que está ali modificando ele vai ser transmitido para quem ele deseja
independente das distâncias, né? É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, é assim que eles se comunicam, transmitem suas inspirações mesmo à distância. Aí ele fala aqui, ó, um dos únicos lugares que aparece a palavra energia, mas num conceito com um conceito diferente do energia ser fluido. Aí ele está dizendo aqui que a energia da corrente, né, assim, a intensidade, a magnitude dessa corrente fluídica, guarda proporção com a intensidade do pensamento e da vontade de quem está ali vibrando, né? A prece em comum, quando nós juntos fazemos uma prece, quando todos os que oram se associam de coração, de sentimento, de pensamento, elas se somam. Então, elas têm um efeito mais forte, né? E ó, aí lá no livro dos médiuns, deixa eu ver, vou dar uma corrida que eu estou chegando perto do fim. É, Desde que o espírito é atingido pelo pensamento, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão mais força do que uma só, mas é preciso que vibrem juntas, em uníssono, o mesmo conceito. Por isso que a prece, quando alguém faz uma prece em voz alta e os outros acompanham a prece, ela tem uma força, ela adquire uma magnitude, uma intensidade da qualidade desses fluidos muito maior do que cada um pensar no seu próprio pensamento, na sua própria ideia. Você tem aqui um grupo de pessoas, mas se os pensamentos, ó, mesmos bons pensamentos e mesmas vontades de fazer o bem, tornam esse fluido que vai ser alterado por todas essas mentes mais forte. Se os pensamentos forem diferentes, cada um pensando no seu problema em particular, esse fluido não vai, o fluido do ambiente não vai ter assim aquele efeito desejado do pensamento bom. E aí a pergunta, e o passe segundo o Espiritismo? Para responder essa pergunta, não percam nossa próxima reunião na semana que vem, 9h30, não é, Miriam? Sim, 9h30, 9h30. 9h30 que vai ser, né? Sim. Perdão, né? Foi o tempo aí, perdão o começo ali que estava falhando uma pequena falha ali do meu PowerPoint, mas deu certo. Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? A pergunta da Miriam, eu também queria fazer essa pergunta, ela pôs no chat, a respeito se ele não quiser se apresentar dessa Essa é maneira, uma, ou seja, em si, lá, ele está então, em essa é si. uma boa pergunta. O que é difícil de imaginar, o que talvez seja difícil de imaginar é o espírito não pensar em nada, porque o espírito, em geral, a mente está sempre atuando, né? É, é, a- o corpo dorme, por exemplo. O corpo pode descansar. A gente dorme e a gente descansa, mas a nossa alma continua ativa, né? A gente se desprende um pouco do corpo, emancipa, né? É, o Kardec tem um lugar na Gênese ali que ele vai falar que a ação dos fluidos ela pode ocorrer até mesmo de uma maneira, a ação do pensamento sobre os fluidos pode ocorrer de uma forma inconsciente. A ciência tem, né, do último século para cá, investigado bem o efeito do que a gente usa, eles usam essa palavra, né, do inconsciente dos seres, né? Tem coisas que a gente sente e acredita e que a gente não tem ainda consciência que a gente é assim, né? Quantas pessoas, por exemplo, têm um orgulho, mas elas não acham que são orgulhosas, elas têm um egoísmo muito exacerbado, mas elas não se acham egoístas, sabe? Ou o contrário, quantas pessoas são boas e elas nem percebem que elas têm essa coisa boa. Então, tem que sentir, assim, a mente humana, ela não é muito, ela não é trivial. E o que a doutrina parece, assim, ela não entra nesse mérito ela não desenvolve essa questão do inconsciente, né? A ação do sentimentos e pensamentos íntimos que a gente tem, que a gente mesmo não tem ainda consciência, assim, né, da gente ter esse ou aquele tipo de virtude ou qualidade. Mas a ciência tem desenvolvido estudos, né, sobre a psicologia, né, sobre esse lado nosso psicológico da nossa mente, né?
Infelizmente, muitos usam, né, para fins comerciais, né? Fazem aquela propaganda com imagem assim assado para depois nosso consciente, subconsciente ficar lá rememorando, né, para vender produtos. Mas a verdade é que existe isso. Então, se a pessoa não quer pensar em nada, mas às vezes intimamente ela tem um pensamento. Ó, por exemplo, imagina uma pessoa que desencarnou recentemente, né, uma pessoa, e tá aí acordando no mundo espiritual, tá passando pelo período de perturbação, né, que a doutrina ensina, e tá e tá, né, e tá ali, né, devagar, né, se aclimatando ali no novo ambiente que é o espiritual, tá? Como que ela não precisa concentrar na minha imagem, por exemplo, eu, Alexandre, uso óculos, tenho cabelo assim, tô de barba, tô assim, tal, ou tô mais alto, mais baixo. Não, esse espírito vai se apresentar para os demais como ele se sente normalmente. Então, qual que é esse mecanismo da aparência do perispírito? Eu creio, né, que é uma coisa que a gente não tem ainda a ciência completa do assunto, mas que tem a ver com isso, com a capacidade, com qualidades da nossa mente que são bem profundas. Então, o pessoal da área de neurociência deve, por exemplo, ter ideias melhores, né, desse tipo de automatismos, esse tipo de coisas que a mente humana que eles já conseguem mensurar ou estudar no encarnado, né? No desencarnado, assim, não havendo o peso do corpo físico, no desencarnado, talvez essa manifestação seja mais rica. Que mais? Acho que tem mais duas perguntas do chat aí. Uma que foi colocada agora, que você já tinha respondido até na aula. Mas tem percepção, essa aqui, tem percepção na emancipação da alma e nas intuições? Então, eu gosto de fazer a comparação com item de série de automóvel. Por exemplo, volante, roda, item de série. Não existe carro que não tenha banco, não tem volante, motor. Quer dizer, segundo o que o Kardec e os espíritos disseram ali na pergunta 249, as percepções são atributos do ser. Todos nós percebemos as coisas, temos capacidade de perceber as coisas. Interpretar essas percepções é outros 500, depende, claro, do nosso aprendizado, evolução e tudo mais. Mas a capacidade de percepção a gente tem. Inclusive, a gente tem um estudo sobre mediunidade, mecanismos da mediunidade segundo Kardec, né, segundo a base kardeciana, em que não existiria mediunidade se não tivéssemos atributos, se não fosse essas percepções que são características anímicas. Não existiria mediunidade sem capacidades anímicas da própria alma. Então, assim, a percepção é algo que todos temos. Como que elas nos chegam? Como que o espírito, né, o espírito Alexandre, ou cada um de nós, tem consciência das coisas? E aí vai responder, vai refletir e tudo mais, depende de como que essas percepções nos chegam. Por exemplo, encarnado agora, a gente tá se vendo aqui na janela aqui do Zoom, então estou vendo os rostinhos de alguns e a gente está ouvindo um falar, o outro falar, estão me ouvindo falar. São percepções que o nosso, por intermédio do equipamento, né, o cérebro nosso, ele está codificando, ele está ali registrando e codificando e de alguma forma enviando o conteúdo dessa percepção para o nosso íntimo, para o nosso espírito. E a gente está interpretando as palavras, os sons ou as imagens, que nem aqui no slide. Deixa eu tirar aqui a, Eu a... já tirei. Ah, você já tirou, tá. Já. É, é, A gente então a gente então tem esses vários tipos de percepções. Então, na emancipação da alma, aí o que os espíritos falam, que afastado do corpo, que nem a gente está agora, acordados em vigília,
prestando atenção uns aos outros e ao nosso redor através do corpo, do nosso corpo, a gente tá, percebendo, a gente está percebendo as coisas pelos órgãos do sentido. Mas na mediunidade ou durante o sono, a gente está emancipado. Emancipado, a gente passa a perceber as coisas pelo perispírito. E o que o Kardec ensina e os espíritos na doutrina ensinam é que o perispírito como um todo ele percebe, ele tem as percepções. A gente registra, é que a nossa mente ela interpreta a percepção. Se, é, é, se, se- se um espírito quiser fazer a gente sentir uma voz, a gente vai interpretar essa sensação como um som, porque a gente está encarnado, a gente sabe distinguir a percepção do som, da percepção da imagem, da percepção das diversas percepções que a gente tem. Às vezes um calor, um contato, às vezes um toque, às vezes um espírito se aproxima do médium, ele quer dar um abraço no médium, ele não tem a pele física, mas ele pode mentalizar uma sensação de um calor ou de um bem-estar, e o médium vai registrar na sua mente um tipo de percepção. Por exemplo, Kardec falava de pessoas, se não me engano, Kardec falava de pessoas que de olhos fechados, tipo, eram capazes de ler pelo cotovelo ou pelo joelho, estando nesses estados de emancipação da alma, de sonambulismo. Não é o joelho que está captando a luz da imagem, é o perispírito que está captando a impressão, mas na mente do encarnado, eu estou enxergando pelo joelho, eu vou ver uma imagem do joelho, sabe? Como se eu tivesse um olho no cotovelo e tá olhando aqui do lado, porque a mente nossa vai interpretar aquela sensação. Agora, o mecanismo da percepção, segundo a doutrina, é o perispírito como um todo que percebe. Por isso que o Kardec, para a mediunidade, ele fala, é necessário o recolhimento, o médium precisa expandir o perispírito, e aí essa palavra expandir, ela já é ambígua, porque a gente pensa expansão volumétrica. Ah, o perispírito vai sair do corpo, né? Ou vai expandir, né? Tanto da pele, não. Não é necessariamente físico, mas é o perispírito nosso. Nós estamos aqui encarnados, nosso perispírito está aqui, molécula a molécula ligado ao corpo. Nosso perispírito está atento a essas impressões que vêm pelos órgãos do sentido. No médium, o perispírito, o médium está concentrado, está se colocando ali à disposição, mas no médium ele tem alguma facilidade orgânica, né? A faculdade ela radica no organismo, que faz com que de alguma forma, a gente não sabe o como, mas a interpretação que a gente faz do que a doutrina diz, ensina é que de alguma forma o perispírito do médium, quando ele se concentra para atuar mediunicamente, ele diminui a percepção, o perispírito começa a ficar sensível às impressões fluídicas do ambiente, aproximação do espírito comunicante, por exemplo, e dá menos atenção às impressões sei lá, a luz da sala ou o calor da sala, que decorrem dos sentidos. Então, o médium, por alguma razão, é uma pessoa que tem essa facilidade, ou tem essa capacidade do perispírito perceber os dois, assim, num certo grau, às vezes no mesmo tempo, mas de modo mais significativo. Quem não tem a mediunidade ostensiva já não tem essa percepção tão nítida assim. Essa capacidade do perispírito, ainda em estado assim de vigília, a pessoa perceber receber e ter consciência dos estímulos espirituais. Por isso que ela é sutil, por isso que via de regra, a nossa percepção assim do mundo espiritual ela é sutil, vem como uma inspiração, uma intuição que a gente confunde com os nossos próprios pensamentos. Que mais? Rogério, Assim, Alexandre, muito, muito valorosa a sua apresentação. Você começou lembrando a nós e assim agiu na sua apresentação com a coerência doutrinária É, que é necessária e a gente reforça isso, né? E
muito bom de ver, porque Que o que se bom, obrigado. apresenta aqui fica muito fácil para a gente conversar, por exemplo, né, dentro da comunidade acadêmica e especialmente com os subsídios que você trouxe, né, da Nature Uhum. e também Uhum. da American Journal, né? É, Além desses cientistas de reputação bastante significativa, então fica fácil e claro para nós entendermos e vencermos essas ideias do modismo, das fantasias, né, isso, das confusões que se faz exato. tentando modificar a doutrina espírita, né, além das ideias, né, É, que vêm subsidiadas de que Kardec precisa de atualização ou que está é, superado em AB. Então, é exato. excepcional, não tem como não participarmos da segunda parte. Obrigado. Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz que a mensagem tenha sido assim compreensível, né? É. Se você falou lá no início, lá quando você fala do Hum. bósons, Aham, se aham. dois corpos podem ocupar o Pode mesmo espaço, ocupar? Pode, podem. a gente pode ligar isso numa analogia, ou seja, de alguma Os fluidos? dos fluidos ou de uma possessão? Não, não, acho que não. Assim, Acho que não, né? em geral, não, Ou dos eu fluidos, diria que explica dos dois para mim, porque não eu é que quero saber dos dois. não é que a gente não possa pensar, é que a gente tem muito pouca informação sobre essas propriedades dos fluidos. A gente só tem isso que o Espiritismo diz, que eles têm, que eles se, ó, os de mesma qualidade se atraem e os opostos se repelem. Essa é uma das poucas informações que a gente tem sobre fluidos diferentes, como é que eles agem entre si. Assim, agora isso dos bósons, você vê que é interessante. A luz, por exemplo, os fótons são considerados bósons. Mas a luz é assim, é uma radiação eletromagnética, a gente está acostumado em ser algo, tem massa de repouso nula, né? Usando a expressão da ciência. Mas você tem outros bósons, sabe? O tal do bóson de Higgs lá, que daria surgimento à massa. É bóson também, eles podem ocupar o mesmo lugar. E eles são pesadíssimos em termos de massas. Tem vários outros bósons, outros tipos de partículas aí na família que a física descobriu, cataloga, que tem massa diferente de zero e eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então assim, é tentador querer dizer, não, os fluidos estão ocupando o espaço, devem ser bósons também, mas tem que ter cuidado. A gente tem que aguardar um futuro a gente poder desenvolver melhor. Assim, um dia que a ciência quebrar o preconceito, né? Quem sabe aí estão encarnando pessoas mais abertas ao espiritualismo e essas pessoas na ciência elas não serem tão preconceituosas com Mas, investigação. Quem então, sabe? a Ah, gente poderia pensar que o fluido na doutrina uhum. tem ou não tem alguma coisa a ver com o fluido na física? É Não, uma coisa não. totalmente diferente? Não, então, assim, o conceito de fluido na física, é que eu não lembro agora, bom, tinha que estar no Google, no Wikipedia a gente acha, mas Porque a tentação é fazer, é fazer como em tudo que a gente fez, a gente tenta botar tudo na matéria, né? pois é, na época, o Mas aí está o Kardec, problema, a gente não é, pode botar tudo na matéria. não, não, exato, não pode. Agora, Kardec usou a palavra porque era a palavra corrente na época Sim, dele. Para coisas imponderáveis, ele usava-se esse termo fluido. Hoje, você já não usa para os mesmos materiais ou partículas ou sistemas físicos assim sutis, você não se usa o termo fluido direto. Agora, aqueles exemplos que eu mostrei do artigo que fala sim, do gás de fótons e do fluido de bósons, a ideia é a gente acalmar um pouco o ímpeto de atualização assim. sim. Um dia a ciência vai descobrir o que é, porque faz parte, né? A gente espírita crê com base na doutrina e nos fenômenos espíritas que essa matéria fluídica ela existe sim, a gente só não sabe ainda fazer a identificação, mas um dia alguém vai fazer esse tipo Sim. de relação. E aí talvez a ciência batize de algum nome
partícula tal, ou campo, não sei, pode ser que ela batize de algum termo. Aí a gente avalia se as propriedades baterem. Eu gosto de comparar propriedades. Vamos dar um exemplo: energia escura. Já ouviram falar da energia escura, que está permeada no universo? Ela é sutil, muito sutil, mas que o efeito no volume enorme do universo é causar expansão. Não tem comprovação. Andam questionando até a matéria escura, a tal da matéria escura. O que que ela seria? Seria algo que não interage de maneira comum com a matéria ordinária, exceto pela gravidade. E aí, o que que eu lembro de décadas atrás? Eu via pessoas espíritas, sabe, conhecidos espíritas, renomados, formadores de opinião, publicando artigos em revistas espíritas. Ah, matéria escura, será que é o fluido, é os fluidos do mundo espiritual? Só que as pessoas não vão atrás, não foram atrás de estudar o que que a ciência caracteriza essa matéria escura. Matéria escura é matéria pesada, não é matéria leve. Ela só é invisível. Ela só não, a luz atravessa, a luz não interage com essa matéria escura. Por isso que ela é, eles chamam de escura. Você não vê ela, você não vê com os telescópios, não captam imagens da radiação que é emitida por elas, como capta das estrelas e dos, enfim, dos outros objetos celestes. Mas se infere ao efeito delas porque o movimento da parte visível não bate com a quantidade de matéria da parte visível. Então, se as teorias atuais vigentes forem mesmo corretas, você precisa postular que deve existir algo a mais. Aí chamou-se de matéria escura. Inclusive, eu vi uma notícia de pesquisa recente de que estão refazendo os dados, estão fazendo medidas agora com o telescópio James Webb lá, que está numa posição de fazer imagens mais completas, mais precisas, estão já questionando se a hipótese da matéria escura é real, porque não foi detectada ainda por nenhum meio científico. Claro, ela é pouco interagente. Os neutrinos, por exemplo. Neutrinos são pouco interagentes, mas os cientistas aprenderam a detectar. Mas a matéria escura não tem. Então, mas pelo conceito dela, o meio espírita fica tentado a querer modernizar, mas tem que ter calma, porque Pois é, a- é isso que eu estava tem que pondo, porque aguardar. a tentação é essa, né? Assim, não é que não pode. Toda novidade começa com a especulação inicial. Só que eu quero publicar, que, ó, eu tive uma ideia legal, eu quero aplausos porque eu tive a ideia, ou a gente quer o mérito do estudo completo da ideia? Então a ideia, ela é bem-vinda mas a gente tem que ter o cuidado de não tornar público uma ideia que eu acho que pode ser como se fosse. O Kardec não faria jamais isso, jamais. Kardec era super cuidadoso. O Kardec, por exemplo, Kardec, a opinião dele sobre como é que chama? Ah, meu Deus, fugiu. Sabe, os seres vivos nascer Ah, Gênese Da espontânea, geração geração espontânea. espontânea. geração Geração espontânea. espontânea. O Kardec, ele era pró geração espontânea, porque na época dele tinham experimentos que pareciam dar suporte, demonstrar isso, e tinham experimentos contrários, que pareciam não dar. Então ele sabia da controvérsia, mas ele tinha a opinião dele. Ele para o espiritismo ele preferia, não, eu não vou tomar um partido aqui da Revista Espírita. Acho que tem um artigo que ele fala. Algumas pessoas me questionam por que que eu não dei, não pus na Gênese, eu acho alguma coisa mais incisiva. Ele não podia. Então Kardec ele seria prudente nesse aspecto, como foi de não querer explicar o perispírito pela ciência da época. Ele só se limitou a discutir a existência do perispírito, maneiras de verificar que sim, que existe perispírito, pelos fenômenos de aparição, por exemplo, mas não tentar descrever pela física da época. Não é que, e de novo, não é que a gente não pode tentar. Quem é físico, quem sabe, quem tem conhecimento, pode e deve tentar. Mas eu sugeriria evitar publicar
ideias muito especulativas, porque você cria o misticismo científico dentro do meio espírita. Aí o orador vai chegar, olha, fulano de tal publicou na revista Reformador que a matéria escura é o fluido universal, é os fluidos espirituais. Então a ciência está chegando lá e não está. A ciência não está ainda. A ciência ainda é muito materialista, ela não aceita, não. Não aceita ainda nada espiritualista. E aí vai que na plateia tem alguém que entende de ciência, os espíritas são tudo viagem na maionese, então, enfim. O Kardec era preocupado com isso, né? Às vezes, sem querer, a gente afasta do espiritismo uma pessoa que conhece esses assuntos mas se decepciona com uma exposição. Outro dia eu vi, assim, eu ouvi alguém numa palestra de evangelho simples, sabe? Assim, uma preleção curta, a pessoa dizer que o mundo de provas e expiação começou com o nascimento de Jesus. Onde que está isso? Em que lugar? Sabe? Essas coisas que a pessoa lê em algum lugar e repete. Olha a exposição, olha o comprometimento com uma coisa simples. Tinha nada que falar isso. Não tem na doutrina isso. Mas a pessoa achou que era a informação legal de falar. Então assim, coisas de ciência também são importantes a gente tomar o cuidado. Alexandre, Oi, oi, diga. Rogério, o Rogério. Kardec, além de cuidadoso, ele era rigoroso. Exato, boa, boa, bom. E, né, e naturalmente que estudando, né, lá o cerne do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem. Não tem analogia, não tem modelo, Não, não tem exato. ideia, não tem conceito. Então, não, se eles responderam, não tem conceito. Em 1857 publica a primeira vez, né? Uhum. Depois, na segunda edição, em 61. É muito pouco tempo para que É, aquela resposta fosse superada. E exato. as respostas dos espíritos no Livro dos Espíritos, por exemplo, são respostas da realidade da Terra, da nossa Uhum. condição de mundo, né? Uhum. Ou seja, então, naturalmente que tem que buscar como você está colocando, mas trazer definições sem qualquer concretude, sem qualquer É, avaliação científica, né, muito bem fundamentada, parece que fica no campo do cientificismo mesmo, né? Pelo exato. menos eu vejo assim. O Kardec, lá no seu slide 6, Hum. quando ele fala, inclusive, que a Miriam perguntou, né? O fluido, dá para a gente comparar exatamente a mesma coisa? Ele fala, né? Uhum. Textualmente, né? É a chave de uma imensidade de fenômenos, bom, que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Então ainda tem muita coisa para se ver, Tem né? muita coisa. Mas a É, é, fundamentação que você trouxe, né, é claro o suficiente para a gente compreender e separar, né, e não ir por caminhos aí que se afastam. Deixa, deixa, deixa o Chico fazer a pergunta dele, que ele está aí faz isso, tempo. isso. É a época do O horário, né? Antônio também. Ô Alexandre, eu penso que deve ter a ver com a questão até de manipulação dos filhos, ou pelo menos uma analogia, Hum. porque se comenta, às vezes a gente comenta assim pelo que a gente lê e não com tanta profundidade. O que a gente sabe é a questão da dupla fenda. Ah, Pois é. Então, eu queria saber se isso é do jeito que estão falando, por exemplo, na hora que está sendo observado, muda completamente. E aí é que está o lance, né? Porque seria observação nossa, ou de um uhum. equipamento, de instrumentos, e interfere nos fótons. Como é que é isso? Esse é o ponto que o senhor falou muito bem. Uma coisa vamos dizer assim, você está olhando vamos lá, os meninos jogar bola de gude ali. E tá ali olhando, como é que a gente enxerga uma bolinha de gude, né? Vai lá, bate na outra e vai para lá e para cá. A luz bate nas bolinhas e vem pro nosso olho. Como a luz é muito rápida, a gente tem a sensação da instantaneidade. Você está acompanhando o movimento da bolinha, ou o chute lá do Pelé, né? Tá acompanhando ali ao vivo ali, né? Tá. Na escala microscópica,
a luz não, a luz interfere, a partícula pequenininha, ela é sensível à interação com a luz. Então, daí vem o chamado princípio de incerteza do Heisenberg. A gente não consegue determinar. É uma limitação da natureza, não é uma limitação nem tecnológica, é da natureza. A natureza, por causa da leveza das partículas, delas serem pequenininhas, a luz vai. Se você quer ver, tentar ver ou perceber por onde que um elétron vai passar numa fenda dupla, né, num feixe numa fenda dupla, assim, o sensor que é baseado na interação da radiação eletromagnética, por exemplo, ele vai interferir com o fenômeno que você está que você está tentando mensurar. Então fica difícil. Fica, como é que a física interpreta? A nossa capacidade de ter informação sobre o que está acontecendo, ela é reduzida, ela é incompleta. Então, o que que ela faz? A ciência faz? Ela descreve, então, como o senhor falou, se você fazer um feixe de elétrons atravessar uma fenda dupla, você vai ter um padrão lá na frente, lá, de onde os elétrons bateram e acendeu a luzinha. Se você tentar medir por que lado o elétron passou, com um sensor, e esse sensor envolve interagir com o elétron, o padrão vai ser outro. Não vai ser mais o da interação da fenda. Isso a ciência descreve, mas ela não. Mas o que está acontecendo? O pessoal fala, não, mas o elétron passou pelas duas fendas. Isso é interpretação humana, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu vou tentar depois mandar para a Miriam, porque esse detalhe que o senhor comentou, a ciência tem uns modelos clássicos. O pessoal desenvolveu uma teoria, o Heisenberg que desenvolveu uma teoria da onda piloto. É porque tem um fenômeno material que agora assim, com a tecnologia, o pessoal consegue fazer experimento macroscópico, assim. O pessoal consegue colocar assim, uma lâmina com imagina um recipiente pequenininho, assim, assim, de profundidade pequena, uma tampa assim, tipo uma tampa de algum pote, alguma coisa assim, encher ele de uma água, por exemplo, uma água, e coloca essa tampa num alto-falante que vai vibrar numa certa frequência sonora ali. Se você solta umas gotinhas de óleo, por exemplo, ou de algum outro líquido, a gotinha não mistura com a água, ela fica vibrando ali. E aí, parece que por causa da vibração externa, né, do alto-falante, aonde a gotinha cai, de repente, ela ganha um impulso para andar para a direita ou para a esquerda. E aí a própria onda do som vai guiando simulando, né? É um fenômeno análogo ao que o Heisenberg previu de existir uma onda diretora. E aí eles mostraram que se você faz essa tampinha grande, né, essa superfície grande, e coloca uma fenda, dupla fenda, a bolinha passa por uma fenda só, mas o efeito final, da onde a bolinha termina, se você colocar um anteparo, é similar, o padrão é similar ao do feixe de elétrons. E aí, pergunta, mas a ideia então é clássica ou não é? O que o cientista fala, não tem como responder porque no mundo microscópico, a gente não tem como comprovar, não tem acesso à informação. Mas existem modelos análogos com uma certa caráter clássico que ajuda a entender, ajuda a visualizar, ajuda, mas ainda não responde totalmente. Aí, assim, típica situação para perguntar, Deus sabe? Bom, Deus tem que saber, Deus há de saber. Mas será que algum espírito pode mensurar isso via fluidos sutis? Aí é uma boa pergunta. Se eu pudesse interagir com os espíritos para perguntar essas coisas, eu talvez ficasse curioso. Mas não sei o que isso implicaria, Deixa para mais mas a tarde. natureza tem essas coisas Vamos ainda. deixar para mais tarde, então. Então, eu acho que a gente vai Deixa, deixar para mais tarde. deixa o Antônio fazer a pergunta dele e aí a Isso, gente isso, isso. termina, tá bom? Já, Cadê cadê o o Antônio? Antônio? Sumiu? Tô aqui. Tá aqui. Então, Diga. rapidamente, qual a relação entre fluido e energia? Hum, E caso exista, se a energia é um tipo, pode ser um tipo de fluido.
Então, a resposta é para a Não. segunda, não. Energia Ok. não é fluido, fluido não pode ser energia e energia não é fluido. O conceito de energia é o de uma é abstrato, a ciência descobriu que se ela calcular um número, uma quantidade, com base em propriedades físicas de um sistema físico qualquer, se ela calcular esse número e verificar e deixar esse sistema evoluir, sei lá, acontecer, por exemplo, você vai botar um ovo na frigideira e vai isolar essa frigideira e o ovo e vai acompanhar o que acontece. O ovo vai cozinhar, vai calor ir para cá, para lá, mas se você somar essa quantidade que chamou de energia antes, durante e depois do cozimento do ovo, a energia, incluindo a energia que vem do fogão ali, do fogo, esse número é o mesmo número. Se você consegue isolar ali qualquer influência externa à panela, fogão e ovo. Então, energia é um número, assim, chamou-se de energia. Caiu no dito popular as pessoas chamarem a luz, a radiação eletromagnética, de energia pura. A luz contém energia. Existe até a maneira de calcular. Tem uma formulinha simples que é proporcional à frequência. Por isso que o raio-x, por exemplo, ele pode prejudicar, gerar câncer. Radiações de frequência muito alta podem gerar problemas de mutação, porque são radiações que têm energia suficiente para quebrar a ligação química e formar outras coisas. Diferente da luz. A luz comum não. A luz comum não é capaz por exemplo, o bronzeamento da pele, a luz comum não é capaz. Só a ultravioleta tem energia capaz de bronzear a pele. E aí, então a ciência sabe disso e sabe quantificar, mas as pessoas dizem, a luz é energia pura, porque não tem massa, a luz não tem a inércia, essa propriedade de inércia associada à massa. A fórmula do Einstein associa a propriedade da massa, né, a m, com uma quantidade de energia interna àquela partícula, aquele material, mas só. Ele não diz que matéria se transforma em energia. Matéria, a palavra matéria é um conceito que está filosófico associado à substância. Aliás, a palavra substância tem um conceito, né, na filosofia e energia não satisfaz esse conceito de substância. Então, quando as pessoas propuseram, é porque é o preconceito com a palavra fluido, que em geral o pessoal pensa em líquidos e gases e acha que está ultrapassado. E aí propuseram um campo, mas a ideia de campo, por exemplo, campo elétrico, o conceito de campo surgiu para tentar entender o que acontece no espaço quando você tem um ímã desse espaço, você tem uma carga elétrica nesse espaço. Você tem uma carga elétrica no centro de uma sala. Se você aproximar uma outra carga elétrica, essa carga elétrica vai sentir a atração ou repulsão da primeira. Mas como que ela sente? Aí definiram o conceito de campo. O que é o campo? É uma alteração nesse espaço, mas essa é tal que quando a partícula segunda está naquela posição, ela sente a influência da primeira. Mas está mágico ainda, está muito matemático. Matematicamente muito bem definido. Matematicamente se faz cálculo e previsões e tudo bem. Mas fisicamente, de novo, como é que essa partícula sabe dessa? Como é que um ímã sabe que o outro, e como é que um ímã sabe que é o polo sul, o polo norte para atrair ou repelir? Porque a gente pega os dois ímãs e brinca, não brinca? E sente que repulsão, a gente sente na mão a força. Mas como que o material inerte não é inteligente, ele não pode reagir por vontade própria? Aí, o que que as teorias modernas da ciência descrevem? É necessário algo que faz um papel intermediário. Os bósons, né, a gente fala dos bósons, em geral, as partículas que são bósons seriam as que fazem essa intermediação. Então, por exemplo, para a interação eletromagnética, os fótons seriam as partículas. É como se a carga positiva emitisse um tipo de fóton
que outra carga vai sentir, aí quando ela sentir, né, quando a outra carga interagir perdão, o fóton interagir com ela, ela vai ter informação da existência da outra. Sim, sim. E, Então, eu podia dizer que nem o ah, fluido, nem a energia, e eles são entidades físicas. não, o fluido sim, não, pelo que os espíritos definem o fluido como um elemento geral e eles usam a palavra substância, inclusive eu botei aquela questão 93, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, em que eles usam a palavra substância. E toda a descrição da dinâmica dos fluidos satisfaz a ideia de ser uma substância. Olha, Ela pode conter energia? Conter. Talvez sim, pode conter energia, assim como a matéria pode conter energia. Aliás, a matéria comum, densa, né? Ela também o Espiritismo ensina que ela é outro tipo de modificação do fluido universal. Então nada impediria que fluidos espirituais contivessem esse número que a gente chama de energia. sim, isso na Mas verdade, a gente não tem a menor ideia de como mensurar isso para poder, por exemplo, verificar a conservação de energia. Não dá. pois, Tá muito distante da gente. é que era mesmo ia ser esse meu raciocínio por conta Uhum, da sua explicação, né? O fluido ele uhum. pode conter energia, né? Mas Talvez sim, é. quando você fala substância, mas se eu tiver, eu posso falar numa substância fluídica sem estar me referindo a uma substância física? Olha, aí não sei, a pergunta mais filosófica, né? O conceito de substância. Eu não sei te responder 100%. Eu vou te falar só uma opinião. Na física, a gente tem assim a ideia de que se uma coisa interage com a outra, ela tem que ter uma natureza parecida. Ter um Uma porquê. influência qualquer tem que seria parecido, né? Elas têm que ter, de alguma Uma forma, afinidade, né? tem que existir uma interação, uma força de interação entre elas. Então, para os fluidos interagirem com a matéria, eles têm que ter alguma coisa da matéria. E a mesma coisa para os fluidos serem sensíveis ao pensamento do espírito, alguma coisa do princípio Sim, inteligente tem sim. que. Porque aí eu Então, podia dizer, então, para ter alguma coisa, eu podia dizer assim, não, mas aí a matéria é fluido condensado, aí eu estaria me referindo uhum. a uma manipulação, né? É um tipo de modificação. Será que é isso? É um A gente conceito só já não sabe. bem antigo, né? Eu prefiro evitar a palavra que já determina o tipo de modificação. Eu repetiria o que a doutrina fala. A matéria é um tipo de modificação, se é condensação, se é Então, outra, não então sei. o Kardec está atualizadíssimo, né? Pois é. Não, você falou uma coisa que eu gosto também de lembrar, porque sabe o primeiro capítulo da Gênesis sobre o caráter da revelação espírita? Lá o Kardec fala do duplo caráter de uma revelação, o científico e o divino, né, o da revelação que os espíritos Uhum. fizeram. Eu não sei se na humanidade existe qualquer outra doutrina que teve duplo caráter. Pega a ciência, física, química, qualquer área, essa ciência, só teve o caráter científico. Pega as obras do Chico que a gente admira, né, pelo caráter moral, né, pela superioridade, assim, pela beleza e alcance moral. Só teve o caráter da revelação divina. Só a doutrina foi concebida, foi construída, escrita com base nas duas coisas. Isso é assim, moderníssimo. Não tem nada ainda na humanidade, não que eu saiba, Olha, uma outra doutrina. muito agradecida pelas explicações que foram bastante elucidativas para gerar novas Novas dúvidas. questões. Muito obrigado. Ah, Conclusões. eu que agradeço. Tá bom? Obrigada, Alexandre. Foi muito legal, Alexandre, muito bom. obrigado. Tenha uma Obrigado, boa Alexandre. semana, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até Obrigado. sábado que vem, Obrigada, às Lê. nove e Nove e meia da meia, né? Às manhã. 9h30, porque eu Tá? vou precisar sair um pouco antes, né? Grato aí a Tá bom? todos. Alexandre, Abraço a Tchau. Tchau. todos. Obrigado. Até Tchau. sábado. Tchau, obrigada. fim de semana.